para continuar repercutindo os ataques de Israel e a disparada de Israel e também contra a resposta iraniana e o que isso impacta no mercado internacional de energia. Eu converso agora com o Everardo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo. Everardo, obrigado por conversar com a gente. Eu queria te ouvir inicialmente sobre a importância daquela região do mundo para o mercado de petróleo, ainda que o Irã não seja... ele é um player importante na capacidade de produção, mas, para além disso, ele pode simplesmente estrangular a logística daquela região e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Narcagal. Boa tarde a todos. De fato, o Golfo Pérsico ele tem uma importância estratégica muito grande na exportação de petróleo. Só a gente considerar que 1/3 do petróleo que é movimentado via marítima no mundo passa pelo Estreito de Hormuz, que é ali aquela ponta do Golfo Pérsico, tem um pouquinho mais de 30 quilômetros, e a Marinha iraniana é uma das responsáveis pela segurança ali. Então, se a gente remontar no tempo, na guerra Irã-Iraque, mais de 300 navios foram atingidos, de alguma maneira, no Golfo Pérsico. Então, isso já gera um risco para quem faz o frete de petróleo, os seguros aumentam de preço, o frete aumenta de preço, porque o risco ele vai para o preço, como a gente sabe, né? Então, tem essa importância muito grande. Eu falei 1/3 do que é movimentado em via marítima no mundo de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, e isso representa quase 20% do suprimento de petróleo no planeta. Então, um montante grande como esse, obviamente que repercute nos preços do mercado. O mercado tenta se antecipar o que vai acontecer, e o que a gente vê, conforme você explicou, é que a escalada tende a acontecer, né? Parece que está sendo que Israel está atuando por etapas, então novas etapas são previstas nesse cenário, o que cria uma questão de impacto no preço do petróleo ainda maior do que o que a gente está vendo até agora. Geraldo, já houve momentos em que o estreito teve seu fluxo interrompido na história? Conforme eu falei, a guerra Irã-Iraque foi praticamente porque um país tentando limitar a receita do outro, e vários navios foram torpedeados. Conforme eu disse, mais de 300 navios foram torpedeados, e alguns armadores tentam tirar os seus navios dali, porque o risco é muito grande, e isso praticamente faz cessar o transporte de petróleo naquela região. A gente, por conta disso, a Arábia Saudita ela fez um duto ligando a parte leste à parte oeste da Arábia Saudita, que é a face leste da Arábia Saudita dá para o Golfo Pérsico, mas a face oeste dá para o Mar Vermelho, né? Então, ela tem um duto que ela tira o petróleo dela, ela pode transferir para o outro lado. Isso aí tende a mitigar o efeito sobre a Arábia Saudita. Mas sobre Iraque, outros países que usam, Emirados Árabes, Omã, vários países que estão ali dentro do Golfo Pérsico, isso fica um pouco mais difícil, né? Everaldo, a gente tem aqui em tela, vou espelhar aqui o mapa daquela região do planeta. O Estreito de Hormuz é exatamente esta área que fica aqui, bem nessa parte mais, esta curvinha aqui, perto de Dubai até. No seu trecho mais estreito, são menos de 40 quilômetros de largura, ou seja, é uma área relativamente estreita de fato para um ataque militar. O Irã fica aqui ao norte, né, na parte de cima do estreito, e na parte de baixo nós temos aí os Emirados Árabes, Omã e mais à esquerda a Arábia Saudita. Você mencionou que a Arábia Saudita até criou ali alguma possibilidade de vazão da sua produção sem precisar do estreito. Outros países teriam como usar caminhos alternativos? Pois é, a gente vê que países ou protetorados ou principados como Kuwait, Omã, Catar, estão todos ali dentro e não tem, são países pequenos, né? A Arábia Saudita, a extensão dela é maior, então ela fez isso, ela consegue parcialmente deslocar o petróleo do Golfo Pérsico para o Mar Vermelho.
Se a gente também considerar o Mar Vermelho, a gente já viu questões ali embaixo, né, onde fica o Iêmen, né, com os Houthis atacando, inclusive, navios de carga naquela região. E os Houthis são sustentados pelo governo iraniano, né? Eles, inclusive, num passado não tão remoto, eles lançaram drones sobre refinarias da Arábia Saudita, provocando toda uma celeuma aí entre a Arábia Saudita e Irã também. Então, o ambiente ali não é um ambiente muito fácil, né? E Berardo, naquela outra ocasião que o senhor mencionou, em que o fluxo ali foi bastante restringido, qual foi o impacto em preço? Levando-se em conta que o petróleo terminou o dia de hoje, aqui, por exemplo, o Brent fechou o dia em $74, hoje alta de 7%. Até onde poderia ir o contrato, o barril, caso de fato a gente tenha um problema desta magnitude? Você citou o caso da invasão da Ucrânia e os preços ultrapassaram a barreira de 100 dólares, foram acima de 115, $125 o barril. Então, havendo escalada e tendo reflexos no fluxo, conforme a gente comentou, eu acho que facilmente chega nesse patamar, né? O que a gente tem que esperar é que os países entrem numa negociação, países que eu estou dizendo, países europeus, os próprios Estados Unidos, para tentar resolver por via diplomática, porque a questão como está, e a gente viu que o ataque foram feitos a capacidade de resposta do Irã, ou seja, na sua capacidade aérea de resposta e também na questão da defesa aérea e da produção de mísseis, as bases nucleares, principalmente uma base de enriquecimento de urânio que fica no subsolo, 60, 90 metros para baixo do solo, que é um bunker, essa não foi atingida. Então, o que se depreende que pode ser atingida num futuro próximo, e a gente não sabe onde vai parar essa escalada, né? Everardo, tem uma consequência curiosa deste cenário de elevação de preços, né, e de eventual restrição na capacidade de oferta, que é nos Estados Unidos, né? Como o mercado americano de energia se beneficia disso. Eu queria ouvir um pouco o senhor, já que o parte importante do petróleo produzido em solo americano não vem da exploração tradicional do óleo e que tem custos muito elevados. E aí, por isso, os Estados Unidos acabam se beneficiando indiretamente desta disparada. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso e como isso acaba influenciando no xadrez da energia global. Os Estados Unidos, por serem o maior consumidor de petróleo do planeta, mais de 20% do petróleo do planeta são consumidos nos Estados Unidos, as pessoas não têm noção que também são o maior produtor do planeta, né? Os Estados Unidos produzem mais de 13 milhões de barris por dia, então bem acima dos 10 milhões e meio, 11 milhões da Arábia Saudita, ou da Rússia, 10 milhões, 9,5 da Rússia, que são os seguintes nessa fila. Então, por serem grandes consumidores, a importação líquida acontece, então eles são impactados, né, pelo preço do petróleo. Mas, de outra maneira, a produção interna americana ela tem um mix, né, muita produção em terra, alguma produção offshore, principalmente no Golfo do México, e produção em terra, conforme você especificou aí, na parte do shale, usando fraturamento, né, que é uma técnica que os Estados Unidos aprimoraram bastante, criaram uma infraestrutura bastante poderosa. O Brent de equilíbrio, ou seja, aquele patamar do preço do barril, que justifica, que equilibra os custos com as receitas, eles têm decrescido ao longo do tempo, mas mesmo assim, em algumas regiões, você tem um Brent de equilíbrio de 60 e poucos dólares, tem lugar que é abaixo disso, abaixo de 50, $45 o barril, depende muito da produtividade, da infraestrutura que tem ali. Então, havendo um aumento no preço do petróleo, você dispara essas áreas de Brent de equilíbrio maior, elas começam a ser rentáveis em termos de produção. Então, isso tende a aumentar também a oferta de petróleo. Por outro lado, a gente está vendo a economia mundial um pouquinho travada, né? A questão da guerra tarifária, essa questão Estados Unidos-China, que ainda não se resolveu. Então, a demanda não tem estado muito forte, por outro lado, né? Então, a gente tem que sopesar esses dois lados sempre para saber qual vai ser a tendência. Do ponto de vista do Brasil, o que daria para a gente observar
pensando muito em quais são os nossos clientes hoje do petróleo brasileiro, Everardo. O Brasil acaba sendo impactado apenas e tão somente pelo preço ou pode, por exemplo, haver uma alteração entre os nossos clientes? Enfim, como que o Brasil acaba sendo influenciado diante deste cenário de incerteza na oferta e de elevação de preços? Aqui no Brasil nós temos alguns produtores, a Petrobras é o principal produtor, mas tem empresas consociadas com a Petrobras que exportam o seu petróleo, que são multinacionais que já atuam no trading no mundo inteiro. Então, não vejo problema para eles. E mesmo a Petrobras também, ela atua em vários mercados, né? Ela tem estruturas fixas no Médio Oriente, fazendo trading para a China, para outros lugares ali, para a Indonésia, para outros países, e vende aqui também para os Estados Unidos. A gente tem um petróleo que é conhecido, né? que é conhecido no mundo, que tem uma qualidade muito boa. Então, eu não vejo problema de mercado para o óleo brasileiro. E a gente tem que considerar que, para o Brasil, o petróleo fica ali disputando o primeiro lugar em termos na balança comercial brasileira, né? Em termos de itens de exportação. Quando não é o primeiro, é o segundo, fica ali disputando o primeiro lugar. Então, para o Brasil, preço de petróleo maior, só analisando essa questão do ponto de vista de ser um país exportador, entram mais divisas para o país. Por outro lado, isso impacta também aqui dentro, né, na questão do consumidor e na questão da logística, né? Esse movimento recente que a Petrobras fez de redução do preço dos combustíveis pode ser colocado em xeque, Everardo, caso a gente tenha a manutenção dessa pressão altista nos preços? Essa é uma questão, né? Ninguém tem bola de cristal. Então, a Petrobras, quando ela fez esse movimento, porque a gasolina, surpreendentemente, estava ainda baixa no mundo. Quer dizer, normalmente, final de maio, última segunda de maio, lá começa o feriado americano, que é o Memorial Day, aí começam as férias, o consumo de combustível, de gasolina, aumenta bastante. E a gente não viu isso acontecer neste ano especificamente. Talvez as famílias americanas estejam pensando mais antes de gastar, né, por conta de todo esse cenário que a gente está vivendo no mundo. Então, o preço da gasolina ele ficou ali estável, agora que deu um salto acompanhando um pouco o petróleo, deu um aumento. Então, eu acho que a Petrobras não tinha como prever esse tipo Claro. de acontecimento, né? Mas é aquela questão, se a coisa, de fato, configurar numa escalada e aumentar, ela vai ter que rever o preço, não tem como, né? Se for algo que se resolva em poucas semanas, né, em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ela consegue segurar um pouquinho, né, para evitar essa volatilidade do mercado. Mas é isso aí, a gente vai ter que esperar, aguardar os acontecimentos para saber o que vai acontecer. Oxalá seja rápido a solução deste problema. Agora, Everardo, para encerrar a nossa conversa interessantíssima, o senhor foi presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, é um nome super conhecido e conhece profundamente este mercado de energia atrelada ao petróleo, né, de origem fóssil. Muito se discutiu ao longo da última década o fim do petróleo, né, a substituição do petróleo. Um episódio como esse que a gente vive, que é absolutamente trágico do ponto de vista, né, da geopolítica, das vidas humanas, mas mostra como o petróleo definitivamente não perdeu sua importância, né, presidente? O petróleo não perdeu, o petróleo é responsável pela maior parte da energia fornecida no planeta. São 54% da energia consumida no planeta vem de óleo e gás. Então, a importância é muito grande. A gente, obviamente, fala em fontes renováveis, em tentar trilhar esse caminho, que eu acho totalmente defensável, importante, mas a minha visão é que isso tem que se dar do lado da demanda, né? Você vai mudando a sua demanda para outras fontes e aí o petróleo vai deixar de ser consumido. A questão de acabar petróleo, não vai acabar. Conforme a gente fala, são milhões de anos, né, que o petróleo foi produzido e não vai ser em um século um século e meio, que a gente vai consumir todo o petróleo produzido durante milhões e milhões de anos pela natureza. É muita matéria orgânica que foi transformada em petróleo ao longo desse tempo todo. Então, do ponto de vista do suprimento, eu não vejo risco de acabar o petróleo, né, e a gente ter esse problema. Eu acho que, como qualquer outra fonte, como foi com a madeira, né,
como foi com o carvão ainda tem um pico significativo, mais de 30% da energia no planeta ainda vem do carvão, né? Depois o petróleo veio substituindo um pouquinho o carvão, mas o carvão não deixou de ter uma importância, né? O carvão sozinho é muito mais do que todas as renováveis somadas, né? Então, essa questão se dá, né, há séculos. Então, eu acho que o petróleo vai continuar tendo a sua importância. A gente tem visto aí movimentos, inclusive, de grandes investidores partindo para o petróleo, você sabe, já deve ter noticiado isso mais de uma vez, porque é muito difícil se sair de algo que fornece 54% da energia do planeta. É muito complicado sair de uma hora para outra. Isso pode acontecer, mas vai levar décadas, né? Muito bem, conversamos com Everaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, que muito gentilmente conversou com a gente para analisar a quente este cenário geopolítico. Presidente, obrigado pela conversa, ótimo fim de semana. Eu que agradeço, para você também. Até logo.